Você mandou a mensagem, esperou, viu que ela foi lida e não veio resposta. Então você mandou outra, menor, mais casual, tentando parecer que não estava esperando. Nesse exato momento, sem que ninguém te avisasse, sem que houvesse uma regra escrita em lugar nenhum, você perdeu algo muito mais importante do que a atenção dela. Você perdeu a sua. E o pior não é o silêncio do outro lado. O pior é o que acontece dentro de você enquanto você espera. A mente que começa a construir explicações. O orgulho que negocia com a ansiedade. A voz interna que diz, manda mais uma, mas dessa vez diferente, como se a 10ª tentativa fosse ter um resultado que a primeira não teve. Você não estava sendo persistente. Você estava entregando em tempo real o controle sobre seu próprio estado emocional para alguém que nem respondeu. Este vídeo não é sobre fazer alguém sentir sua falta. Não é sobre técnica, jogo ou manipulação. É sobre entender por que a dependência emocional destrói valor silenciosamente. E por que a indiferença verdadeira, quando genuína, muda completamente a forma como o mundo responde a você. Se você chegou até aqui, provavelmente já viveu exatamente o que acabei de descrever. Talvez mais de uma vez. Talvez mais do que você gostaria de admitir. Esse canal existe para homens que cansaram de correr atrás e querem entender, de uma vez, por que parar de correr muda tudo. Não através de motivação, através de clareza. Deixa nos comentários uma palavra. Postura, só isso. Quero saber quantos homens estão aqui prontos para essa conversa. Você não estava sendo carinhoso, você estava negociando aprovação. E toda vez que você negocia aprovação, você confirma para o outro, e para você mesmo, que ela tem um preço que você está disposto a pagar. Que sua estabilidade emocional está à venda, e o pagamento aceito é atenção. Esse é o padrão. E ele se repete com uma regularidade perturbadora na vida de homens inteligentes, comprometidos, emocionalmente honestos. Começa com um sinal de resfriamento. Uma resposta mais curta. Um silêncio inesperado. Uma mudança de tom que você sente antes mesmo de conseguir nomear. E então vem o movimento que vai custar caro. Você tenta recuperar o terreno, manda uma mensagem a mais, explica o que talvez tenha sido mal interpretado, demonstra mais interesse para compensar a distância crescente. Parece lógico, parece até maduro. Afinal, você está sendo honesto sobre o que sente, está se comunicando, está tentando resolver. Mas o resultado, quase sempre, é o oposto do esperado. A distância aumenta. O interesse do outro lado esfria ainda mais. E você fica com aquela sensação específica, difícil de nomear com precisão, de que o chão foi retirado debaixo dos seus pés sem que ninguém tivesse anunciado as regras. Aqui está o que ninguém disse claramente. O problema nunca foi a falta de esforço. O problema era o que o esforço estava comunicando. Cada mensagem a mais dizia: eu preciso da sua resposta para me sentir bem. Cada explicação dizia: a sua opinião sobre mim vale mais do que a minha própria. Cada tentativa de recuperar o interesse dizia, em silêncio absoluto: você tem poder sobre o meu estado emocional, e estou te mostrando isso abertamente. Isso não é percebido como amor. Não é percebido como comprometimento. É percebido de forma instintiva e quase automática, como necessidade. E necessidade, em qualquer dinâmica social ou afetiva, corrói o valor percebido de quem a demonstra. Não porque as pessoas sejam cruéis, mas porque o cérebro humano foi calibrado por milênios para associar escassez a valor e abundância forçada a desespero. Pense em um mercado de arte. Uma obra que está sempre disponível, que o vendedor oferece ativamente para qualquer um que passa, que ele suplica que você considere, que ele desconta antes mesmo de você pedir. Perde valor percebido, independente da qualidade real da obra. Agora,
Pense na obra exposta com distância, sem insistência, sem o artista correndo atrás do comprador. O valor percebido muda completamente. Não porque a obra mudou, porque a dinâmica mudou. Você não é uma obra menor. Você estava se comportando como um vendedor desesperado. E o mercado, as pessoas ao seu redor, respondem a esse comportamento da única forma que o mercado sabe responder, desvalorizando o que parece precisar demais ser vendido. Agora há uma ilusão cultural que precisa ser desmontada antes de avançarmos. A ilusão é esta: que vulnerabilidade total e disponibilidade irrestrita são sinais de maturidade emocional. Que o homem seguro é aquele que expressa tudo, insiste com honestidade e não tem medo de mostrar o quanto se importa. Há verdade parcial aí. Vulnerabilidade real, no momento certo, com a pessoa certa, é profundidade humana genuína. Mas existe uma diferença brutal, e poucos fazem essa distinção entre vulnerabilidade e dependência emocional não gerenciada. Vulnerabilidade é dizer o que você sente a partir de um lugar de segurança interna. Você fala e segue em frente, independente da resposta. Dependência emocional é ajustar seu comportamento, seu tom, sua frequência de contato, em função da reação que você espera receber. Você fala, espera, analisa e decide seu próximo passo baseado no que o outro fez ou deixou de fazer. A diferença entre os dois não está no que sentem, está em onde está o centro de controle emocional. O homem vulnerável age a partir de si mesmo. O homem dependente age a partir do outro. E essa distinção, simples de enunciar, difícil de encarar, é o núcleo de tudo que vamos explorar neste vídeo. Epicteto nasceu escravo, não metaforicamente, literalmente. Um homem sem controle sobre onde dormia, o que comia, se acordaria livre amanhã. Um homem cujo corpo pertencia a outro homem por lei romana. E foi exatamente esse homem, sem liberdade, sem status, sem poder social, quem definiu com mais precisão do que qualquer outro filósofo o que significa ter poder emocional real. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Simples assim. Mas destruidora se você realmente entender o que ele estava dizendo. Porque Epicteto colocou fora do seu controle algo que a maioria dos homens passa a vida inteira tentando controlar: a opinião que outros têm de você. O interesse que alguém sente por você, a resposta que você espera receber, toda vez que você mandou aquela mensagem a mais, estava tentando controlar algo que um escravo romano há 2000 anos já havia classificado como incontrolável. Você não falhou por falta de esforço. Você sofreu por excesso de tentativa de controle sobre o que nunca esteve nas suas mãos. Agora vamos para a psicologia. Porque o que Epicteto descreveu em linguagem estoica, a neurociência confirmou com dados concretos. Existe um mecanismo chamado reforço intermitente, estudado primeiro em laboratório com animais, depois identificado como um dos padrões mais poderosos e mais destruidores do comportamento humano em relacionamentos. O princípio é brutal na sua simplicidade. Quando uma recompensa é previsível, ela perde poder de atração. Quando ela é intermitente, às vezes presente, às vezes ausente, sem padrão claro, ela se torna viciante. É o mesmo mecanismo dos jogos de azar. Ninguém fica viciado em caça-níquel porque ganha sempre. Fica viciado porque não sabe quando vai ganhar. A incerteza é o motor. Agora, aplique isso às dinâmicas que você viveu e seja honesto consigo mesmo agora. Você era o caça-níquel que sempre pagava? Ou era o jogo que ninguém sabia quando ia retribuir? O homem que responde sempre, está sempre disponível, sempre reage na hora, se torna previsível. E previsível, em termos de atração e respeito emocional, significa invisível. O cérebro do outro não precisa se esforçar.
não há incerteza, não há curiosidade ativada. Você virou paisagem. O homem que para de reagir conforme o esperado, não por estratégia calculada, mas porque genuinamente deslocou seu centro de atenção para dentro de si mesmo, cria algo que o sistema nervoso do outro não consegue ignorar, um padrão quebrado. E padrões quebrados ativam o sistema de busca do cérebro humano de forma involuntária. A mente é projetada para resolver inconsistências. Quando alguém que estava sempre disponível simplesmente para, sem drama, sem explicação, sem porteira batida, o cérebro do outro entra em processamento ativo. Isso não é manipulação. É neurologia básica. Mas existe um segundo mecanismo em operação. E este é ainda mais profundo e menos discutido. Chama-se autossuficiência emocional percebida. Pense na última vez que você observou um homem que claramente não precisava da aprovação da sala para se sentir bem, que não ajustava o tom quando alguém não respondia como esperado, que continuava sendo exatamente quem era, independente de como o ambiente reagia a ele. O que você sentiu em relação a essa pessoa? Respeito, quase involuntário. Não porque ela era arrogante, não porque era fria, mas porque transmitia através do comportamento uma mensagem silenciosa e extremamente poderosa. Eu sou suficiente independente da sua resposta. Essa mensagem não pode ser dita. No momento em que você a verbaliza, ela morre. Ela só existe quando é vivida, quando está no ritmo das respostas, na calma das reações, na ausência de desespero visível nas pequenas escolhas do dia a dia. E aqui está a pergunta que vai doer, e precisa doer. Na última vez que você sentiu que estava perdendo o interesse de alguém, você ficou mais presente ou menos presente? Mais disponível ou menos disponível? Se a resposta for mais presente e mais disponível, você acabou de identificar o mecanismo exato que acelerou a perda daquilo que você tentava segurar. Existe um terceiro mecanismo, o mais ignorado de todos, e o mais caro. Chame de erosão de identidade. Acontece devagar. É quase imperceptível no início, mas o acúmulo é devastador. Cada vez que você ajusta quem você é, seu tom, sua frequência, sua forma de se comunicar, em função do que você acredita que o outro quer ver, você comete um erro que vai muito além da dinâmica social daquele momento. Você enfraquece sua própria percepção de si mesmo. Começa a não saber mais o que é genuinamente seu e o que é performance calculada para obter aprovação. Sua identidade começa a ser construída de fora para dentro, definida pela reação do outro, em vez de ser construída de dentro para fora. E aí vem o paradoxo mais cruel dessa dinâmica. Quanto mais você se molda para agradar, menos interessante você se torna. Porque você foi apagando, peça por peça, exatamente o que tornava você único. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, não para publicar, lembre-se, mas para ele mesmo, como diário privado de um imperador que ninguém poderia obrigar a ser honesto. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Força, não técnica, não estratégia, não roteiro de sedução. Força. A força de um homem que parou de tentar dobrar o mundo externo à sua vontade e começou a trabalhar com precisão absoluta no único território que de fato lhe pertence, sua resposta interna aos eventos. Quando essa mudança acontece de verdade, não como performance, mas como realidade interna, algo visível se altera na forma como as pessoas respondem a você. Não porque você aprendeu a parecer indiferente, mas porque você genuinamente parou de precisar da resposta delas para saber quem você é. Agora vem a parte que a maioria dos vídeos sobre postura masculina e indiferença emocional nunca chega, porque é desconfortável, porque exige um nível de honestidade que a maioria prefere evitar, e porque as objeções que estão surgindo na sua cabeça agora, eu sei que estão,
Merecem respostas reais, não esquivas, não filosofia vaga, respostas diretas. Primeira objeção: isso não é só frieza emocional disfarçada de filosofia? Boa pergunta, e ela merece uma resposta que corta. Frieza emocional é uma defesa. É o homem que foi machucado, fechou o acesso ao próprio interior e usa a distância como escudo para não voltar a sentir o que sentiu antes. Ele não está em paz, está protegido. E proteção exige energia constante. Exige que você monitore, em tempo real, o quanto está se permitindo sentir. Indiferença genuína não exige esforço. Ela não é uma muralha. É um centro de gravidade. O homem frio está em guerra silenciosa com o próprio interior. O homem indiferente, no sentido estoico, está em paz silenciosa com ele. E as pessoas sentem essa diferença, mesmo sem conseguir nomeá-la. A frieza tem uma tensão que vaza. A indiferença genuína tem uma calma que não precisa ser defendida, porque não está sendo ameaçada por nada. Segunda objeção: mas e se eu genuinamente me importar com alguém? Devo fingir que não me importo? Não, é um não absoluto. Indiferença não é ausência de sentimento. É ausência de dependência emocional pela reação do outro ao seu sentimento. Você pode se importar profundamente e, ainda assim, não precisar que essa pessoa confirme, valide ou retribua esse sentimento para que você continue sendo quem você é. Pense em um pai emocionalmente maduro. Ele se importa com o filho de uma forma que é quase impossível de quantificar. Mas não entra em colapso quando o filho adolescente não responde como esperado. Não manda 3 mensagens quando a primeira ficou sem resposta. Não ajusta sua identidade em função do humor do outro. Ele se importa e permanece estável. Isso não é frieza. É maturidade emocional funcionando exatamente como deveria. A distinção que muda tudo não é o que você sente. É como você se relaciona com o que sente. Agora, o cenário mais difícil, o que realmente testa se o que você desenvolveu é postura genuína ou performance bem ensaiada. O momento em que o outro volta. Vai acontecer. Quando um homem genuinamente para de perseguir, quando desloca seu centro emocional para dentro de si mesmo, o silêncio que ele cria frequentemente é preenchido pela curiosidade do outro. E aí vem a mensagem. O contato inesperado. O oi sumiu, dito como se nada tivesse acontecido. Aqui está o teste real de autocontrole emocional masculino. O homem que usou indiferença como estratégia vai sentir euforia imediata, validação, a sensação de ter vencido algum jogo imaginário, e vai reagir de uma forma que vai revelar instantaneamente que tudo que veio antes era performance, porque ele ainda estava esperando, ainda estava medindo. O centro emocional ainda estava fora, só que desta vez na direção oposta. O homem que desenvolveu indiferença genuína vai sentir algo completamente diferente. Calma, não satisfação de vitória, não euforia de validação. Calma, porque o retorno do outro é apenas mais uma informação, não a resolução de uma tensão interna que ele carregava em silêncio. Ele pode responder, pode não responder, mas a decisão vai vir de dentro. Não da euforia de finalmente ter recebido o que esperava. Sêneca escreveu: retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Não como fuga, como escolha deliberada de fazer de si mesmo o centro da própria experiência, em vez de viver na periferia da experiência do outro. Existe uma imagem que quero deixar com você, e ela vai ficar depois que esse vídeo acabar. 2 árvores, uma tempestade. A primeira tem raízes rasas. Quando o vento bate, ela dobra de forma dramática, galhos no chão, tronco em ângulos impossíveis. Não quebra imediatamente, mas cada tempestade a deixa mais fraca, mais inclinada, mais dependente de que o próximo vento não seja mais forte que o anterior.
A segunda tem raízes profundas. Quando o vento bate, ela se move, porque árvores saudáveis se movem, não são estátuas, mas se move a partir de um centro que não se desloca. Os galhos balançam, o tronco não cede. Depois da tempestade, a primeira precisa de tempo para se recuperar. A segunda já está de pé, exatamente onde sempre esteve. Você não está aqui para virar estátua emocional, está aqui para desenvolver raízes. Raízes que permitem que você seja completamente humano, que sinta, que se importe, que esteja presente, sem que cada reação externa determine o ângulo em que você se inclina. A tempestade vai continuar chegando. As pessoas vão continuar agindo de formas que você não controla. Os silêncios vão continuar acontecendo. A questão nunca foi eliminar o vento. A questão sempre foi: qual é a profundidade das suas raízes? E aqui está o que separa o homem que entendeu esse conceito do homem que vai realmente vivê-lo. Indiferença genuína não é uma decisão de domingo à tarde. É o subproduto natural de 3 processos acontecendo simultaneamente, e nenhum deles é opcional. Primeiro, trate sua atenção como o recurso mais escasso que você possui. Não dinheiro, não tempo, atenção. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua identidade e seu valor percebido. O homem que distribui atenção para qualquer pessoa que sinalize interesse está comunicando, em volume alto, que sua atenção não vale muito. Coisas abundantes e irrestritamente disponíveis não são tratadas como preciosas. Nunca foram. Segundo, desenvolva algo genuinamente interessante dentro de si mesmo. Esse é o componente que ninguém quer ouvir, porque é o mais trabalhoso. Indiferença sem substância interna é vazio. É o homem que parou de correr atrás, mas não tem nada acontecendo na própria vida que justifique essa postura. Ele não está cultivando nada, está apenas ausente. E ausência sem conteúdo interno não transmite valor, transmite vácuo. O homem com indiferença genuína tem sua atenção naturalmente escassa, porque ele tem onde colocá-la, projetos, direção, algo que o puxa para frente com mais força do que qualquer dinâmica externa o puxa para os lados. Terceiro, aprenda a sentar com o desconforto de não saber, o impulso de verificar, de mandar mais uma mensagem, de buscar resolução imediata para a tensão não resolvida. Esse impulso não é fraqueza de caráter, é o sistema nervoso fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. A diferença entre o homem que age nesse impulso e o homem que não age não é que um sente e o outro não sente. É que um aprendeu a dizer para o próprio sistema nervoso: eu sei que você quer resolver isso agora, mas resolver agora vai custar mais do que esperar. Com o tempo, com prática real, não com intenção, essa capacidade se torna a base da postura que você transmite para o mundo. Não porque você está fingindo não se importar, mas porque você encontrou, dentro de si mesmo, coisas que importam mais. Vou te dizer algo que a maioria dos vídeos sobre indiferença emocional e postura masculina nunca vai te dizer, porque é desconfortável de ouvir no final. Quando você já investiu tempo, já concordou com quase tudo, já sentiu que estava entendendo. Entender não muda nada, só a prática muda. E a prática começa não com uma grande decisão transformadora, começa numa situação pequena, banal, quase ridícula de tão cotidiana. Você vai pegar o celular para verificar se aquela mensagem foi respondida, e você vai escolher não pegar. Não porque está jogando, não porque está seguindo uma regra de não responder por X horas, mas porque você vai reconhecer, naquele exato momento, que o impulso de verificar vem de um lugar de necessidade, e você está treinando seu sistema nervoso a não ser governado por esse lugar. Esse momento pequeno, invisível, que ninguém vai ver, é onde a postura emocional é construída ou destruída, todos os dias. Agora olha para trás com clareza clínica, não com julgamento.
Pense na última vez que você perdeu poder numa dinâmica emocional ou social. Não precisa ser relacionamento afetivo. Pode ter sido numa amizade, num ambiente profissional, numa interação onde você sentiu que o chão foi retirado sem aviso. 3 perguntas. Responda em silêncio. Onde estava meu centro emocional naquele momento? Dentro ou fora de mim? O que meu comportamento estava comunicando? Suficiência ou necessidade? O que eu teria feito diferente se a reação do outro não importasse para mim? Essa terceira pergunta é a mais importante do vídeo inteiro, porque a resposta a ela é exatamente o comportamento que você deveria ter tido desde o início, não porque seria estratégico, mas porque seria autêntico. O homem que age a partir de suficiência interna não está calculando o efeito que seu comportamento vai gerar. Está simplesmente agindo a partir de quem ele realmente é, sem o filtro distorcido da necessidade de aprovação. E paradoxalmente, sempre paradoxalmente, é esse comportamento que gera o efeito mais poderoso nas dinâmicas ao redor. Se essa terceira pergunta desconfortou você, salva esse vídeo, porque você vai precisar voltar aqui. Os estoicos chamavam de amor fati, amor ao destino. Na prática, para o que vivemos hoje, significa uma coisa simples e brutal. O silêncio que você recebeu era informação. A rejeição que você viveu era um espelho. A dinâmica que você não soube navegar era um professor. Nada foi desperdiçado, a menos que você insista em interpretar tudo apenas como dor e não como dado. O homem com autocontrole emocional real não tenta se proteger de futuras dores. Ele desenvolve a capacidade de extrair informação precisa de qualquer experiência, incluindo as que machucam, sem que a dor determine sua próxima ação. Ele sente, processa, decide a partir de dentro. Marco Aurélio comandava um império, enfrentava guerras, traições, mortes de filhos, conspirações de senadores, e todos os dias, escrevia para si mesmo num diário que nunca planejou publicar, se lembrando repetidamente de onde estava o centro do seu controle. Não nas batalhas que vencia, não na opinião do povo romano, não no amor ou desprezo de quem estava ao seu redor, na sua própria resposta, no espaço entre o que acontecia e o que ele escolhia fazer com isso. Esse espaço, esse intervalo entre o estímulo externo e a sua ação, é o território onde a indiferença estoica vive. Não é frieza, não é distância, é o lugar onde você para, respira, e escolhe agir a partir de quem você é, não a partir do medo de perder o que quer que esteja em jogo. Postura não é o que você faz nas grandes crises. É o que você faz quando ninguém está olhando, o impulso é forte, e a justificativa seria fácil. Então fica com isso. Indiferença genuína não faz alguém voltar, mas revela algo muito mais importante e permanente. Se a sua paz depende ou não da reação de outra pessoa. Quando isso é real, não performático, não estratégico, não temporário, algo muda. Não apenas em como as pessoas te percebem, em como você se percebe. E essa mudança não tem volta. Se você chegou até aqui e reconheceu algo de si mesmo nesse vídeo, deixa nos comentários. Postura, uma palavra. Quero saber quantos homens estão construindo isso agora. Aqui está o que ninguém te conta sobre indiferença emocional e postura masculina. Não é sobre fazer alguém sentir sua falta. Não é sobre parecer misterioso. Não é sobre vencer algum jogo que você nem deveria estar jogando. É sobre uma coisa só: parar de construir sua identidade em cima da reação de outras pessoas. Porque enquanto você faz isso, enquanto seu humor, sua energia, sua sensação de valor dependem de como o outro responde, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida do outro, com o atraso de uma notificação. Pensa no homem que você quer ser, não o homem que impressiona, não o homem que conquista, não o homem que finalmente faz aquela pessoa específica perceber o que está perdendo.
O homem que acorda de manhã com um centro de gravidade tão sólido dentro de si mesmo que a presença ou ausência da validação externa simplesmente não move o ponteiro. Esse homem não é frio, não é distante, não é calculista, ele é livre. E liberdade emocional, essa capacidade de sentir sem depender, de se importar sem precisar, de estar presente sem se dissolver, é o estado mais raro e mais respeitado que um ser humano pode transmitir. Os estoicos chamavam isso de autarqueia, autossuficiência. Não o isolamento, mas a capacidade de ser completo, independente das circunstâncias externas. Não é um traço de personalidade, é uma prática diária. E começa hoje. Deixa eu te dizer como começa na prática. Não com uma grande decisão. Não com um discurso interno motivacional que dura até amanhã. Começa com o momento em que você vai pegar o celular e não pega. Começa com o momento em que você sente o impulso de explicar e não explica. Começa com o momento em que você quer recuperar terreno e escolhe conscientemente ficar onde está. Cada um desses momentos invisíveis é um tijolo. E tudo que discutimos hoje, a psicologia da indiferença, o autocontrole emocional, o valor percebido que muda quando você para de perseguir, os 3 mecanismos que operam silenciosamente em cada dinâmica humana, tudo isso é o mapa. Mas o território é a sua vida. E só você pode atravessá-lo. Se esse vídeo tocou em algo real, não foi porque eu disse algo novo, foi porque você já sabia. Em algum nível, você já sentia que estava entregando poder emocional onde não deveria. Esse vídeo só deu linguagem para algo que você carregava sem conseguir nomear. Deixa nos comentários, postura, uma palavra, sem explicação. Eu vou saber o que significa. E você também. E se você conhece alguém que ainda está mandando aquela segunda mensagem que não deveria mandar, compartilha esse vídeo com ele, não como conselho, como um espelho. Se inscreva no canal, não porque todo criador pede isso, mas porque você acabou de passar mais de 20 minutos investindo em clareza emocional. E a próxima vez que você precisar dessa clareza, ela precisa estar a um clique de distância. Ativa o sino. Trata isso como uma escolha estoica. Você está decidindo deliberadamente ter acesso a esse tipo de conteúdo quando o momento exigir. E o próximo vídeo, vamos falar sobre algo que ninguém discute diretamente. O momento exato em que um homem para de buscar aprovação e começa a recebê-la sem pedir. O que muda no comportamento, o que muda na percepção dos outros. E porque esse momento raramente é o que as pessoas esperam que seja. Se o que você assistiu hoje fez sentido, o próximo vai ser o vídeo que você vai querer ter assistido antes. Te vejo lá.